Você já se perguntou por que algumas pessoas têm sucesso? Por que pessoas como Jeff Bezos e Elon Musk se tornaram bilionários enquanto outras pessoas simplesmente falharam? O que torna essas pessoas tão especial? Será que esse sucesso está ligado diretamente ao tempo que essas pessoas ficam no escritório trabalhando? Pelo menos é isso que a gente acaba escutando quando a gente está na faculdade ou até mesmo quando a gente é criança, que a gente tem que trabalhar muito para atingir um resultado muito grande. Ou será que essas pessoas já tinham algum tipo de vantagem antes delas serem o que elas são hoje? Será que para você ser bem-sucedido, você já precisa nascer com algum dom ou com alguma habilidade especial ou nascer rico? E se eu te contar que você já tem o que é preciso para ter sucesso? Todo mundo tem algum tipo de vantagem. Mesmo que você ache que você não tem o que é preciso para ter sucesso, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar que você já tem tudo o que você precisa para ser bem-sucedido na vida e conseguir realizar todos os seus sonhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Fernando Porto. Esse aqui é o nosso canal, é o nosso espaço onde a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Tem muitos assuntos legais, muitos assuntos bacanas aqui no canal que vão te ajudar a chegar mais longe aí atrás dos seus objetivos, a se tornar uma pessoa melhor, a se tornar um profissional melhor. Então se inscreve no canal, tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com o conteúdo que a gente está trazendo aqui. São conteúdos muito ricos, com muita informação, muito conhecimento que vão transformar a vida de vocês. Então fica por aqui, não leva nem 2 segundos para você se inscrever e é uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que o sucesso ele é a combinação de 3 fatores: o querer, as vantagens e as circunstâncias. E se a gente abrir isso aqui, se a gente for destrinchar um pouquinho isso aqui, a gente vai ver que o primeiro ponto, que é o querer, ele é o quanto que você quer atingir daquele resultado. Então pergunta para você mesmo, você está fazendo o que é preciso para atingir aquele resultado que você quer? Você está se dedicando para que esse resultado chegue? Porque hoje em dia é muito normal a gente ver pessoas aí que querem muito, que sonham, mas que não fazem o que é preciso para atingir o resultado que elas querem. O segundo ponto são as vantagens. Será que você está usando as vantagens que você tem da maneira certa? E galera, quando eu estou falando de vantagem, todo mundo tem vantagem aqui. Algumas pessoas têm mais vantagens e algumas pessoas têm menos, mas todos nós temos vantagens. E essas vantagens, elas precisam ser utilizadas da maneira certa. Elas precisam ser utilizadas de uma maneira que façam com que você tenha algo a seu favor. E a vantagem que você tem, às vezes pode ser a sua comunicação, pode ser a sua disciplina, pode ser o ambiente que você está. Ou seja, mesmo que uma pessoa já esteja a 10 passos na sua frente, se você souber utilizar a vantagem que você tem, você consegue correr atrás do prejuízo, né, entre aspas, prejuízo que você tem. E é bom lembrar também, gente, que essa vantagem ela pode ser construída. Hoje em dia, a coisa mais normal do mundo é você aprender alguma coisa na internet. Hoje você acha qualquer coisa no YouTube aí de graça. É fácil você pesquisar e você aprender, é só você querer fazer. Você consegue desenvolver coisas que anos atrás eram praticamente inacessíveis. Você precisava pagar uma faculdade, pagar um curso, pagar um profissional e às vezes demandava muito tempo e muito dinheiro para você fazer isso. Só que hoje, com a internet, com a modernização das coisas, você consegue fazer isso de casa. E o mais importante é que você faz no tempo que você quiser. Então, esse que é o ponto legal das vantagens. Você consegue criar vantagens que você não tem. O conhecimento está aí na internet. É só você ir atrás, você querer fazer e adquirir essas vantagens. E o terceiro e último ponto são as circunstâncias. Você tá no lugar certo, na hora certa, faz total diferença. Tanto para você fazer conexões, tanto as pessoas, né, que você conhece, quanto a economia do país. Tudo isso acaba impactando no seu resultado. E aqui na questão das circunstâncias, a gente pode colocar a sorte também. Mas, como diz aquele velho ditado, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Ou seja, quanto mais você trabalhar, quanto mais você fizer, quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais você for atrás, mais sorte você vai ter, porque você vai estar se expondo. E esse que é o legal quando a gente está falando aí de conquistar os seus objetivos. Você precisa se expor, você precisa se colocar numa posição em que as pessoas vejam você. Não basta só você fazer, você tem que ser reconhecido e você tem que saber ser reconhecido pelo que você faz. Porque no final das contas, o sucesso, ele não é só sorte, ele não é só conhecimento, ele não é só você trabalhar até se matar. Ele é uma combinação de fatores. É sobre você entender que você tem que usar o que você tem ao seu favor para se beneficiar, porque enquanto tem muita gente esperando as condições perfeitas para chegar em um resultado e reclamando da falta de oportunidade, tem muita gente criando a própria oportunidade. E é aí que a diferença começa. Você não precisa ter nascido numa família rica, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter o curso mais top aí do seu país, do seu estado.
A única coisa que você precisa é se expor, é agir, é desenvolver as habilidades que você tem e as que você não tem. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é que você precisa agir. Vai lá, corre atrás do que você quer e faz acontecer. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço para você se inscrever no canal e deixar o like, porque assim o YouTube que esse vídeo ele é importante, ele está sendo relevante para alguém e ele começa a distribuir mais o conteúdo aqui do canal. E dessa forma a gente consegue produzir cada vez mais conteúdo para você. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre de comentar aqui embaixo qual vantagem competitiva você acha que tem ou qual habilidade que você vai desenvolver aí no resto de 2026. É isso, galera. Muito obrigado. Tchau.